Oi, pessoal. Nossa aula de hoje é sobre depuração de código, né? Depuração de código, também chamado de debug ou debugging, é uma forma de encontrar bugs no seu código, né? É um procedimento que você faz para encontrar os erros no seu programa, para corrigi-lo, para ele atender às especificações que você tinha, né, ao resolver o seu problema, ao tentar resolver o seu problema. Eu vou começar com esse exemplo aqui, né? Esse é um exemplo que tem um erro pequeno. Eu estou interessado em fazer um programa que calcule a soma dos n primeiros números positivos inteiros. E a gente fez esse programinha aqui com um pequeno errinho. E aí, como é que a gente pode tentar, né, descobrir esse erro? Uma das formas da gente fazer seria rodar ele, né? Bom, eu quero encontrar a soma dos 5 primeiros positivos inteiros. E o valor aqui é 10. Aí a gente, poxa, mas isso não é uma coisa boa, né? Porque a gente sabe que a soma dos 5 primeiros positivos inteiros é 15, né? Então, uma das formas da gente tentar corrigir aqui é tentar saber qual é o valor de soma. Então, uma das coisas que a gente poderia fazer aqui é fazer o print da soma no decorrer desse processo como uma forma de depurar código. Talvez seja a forma mais antiga, né, de depuração. Aqui, suponho que eu ponha 5, ele vai me mostrar os valores de soma. 0, 1, 3, 6, 10, né? Aí a gente pode perceber aqui que o nosso print foi feito 5 vezes, né? E não estou pegando a soma dos números, né? Dos 5 positivos, mas somente dos 4 primeiros. Às vezes a gente não consegue ver isso com muita facilidade, né? Mas a gente dá para perceber aqui um pouquinho, né? Uma forma talvez de enxergar isso melhor seria, em vez de fazer os prints, né, de uma variável, fazer o que a gente chama de teste de mesa. Teste de mesa, eu vou retirar aqui então esse código, né, e vou deixar como ele estaria originalmente, né, se eu colocar aqui assim, primeiro ele vai dar o valor errado, vou levar esse código para a gente trabalhar no quadro, né, vou simular o nosso quadro aqui com esse documento de texto. Trouxe aqui meu código e vou fazer um teste de mesa. Eu posso chamar ele de teste de mesa horizontal ou teste de mesa que guarda os últimos valores das variáveis, né? Vamos lá. A primeira coisa que a gente faz ao fazer um teste de mesa é colocar as nossas variáveis do jogo na tabela. Então, tem a variável soma, a gente tem a variável contador, a gente tem a variável n. Todas essas variáveis aqui, pode colocar na ordem que você viu essas variáveis pela primeira vez, né? Talvez fosse mais natural, mas não importa. E a nossa soma começa, né, de 0. Então, o que a gente vai fazer aqui é colocar o valor da nossa variável na medida que ela for atribuída, né, para algum valor, a gente vai colocando aqui no nossa tabelinha. Então, vamos lá, né? Suponha que soma, então, começa de 0, aí n, ela pede a entrada do usuário. Bom, aí, como pede a entrada do usuário, você tem que simular a entrada do usuário. Então, suponha que o usuário digitou, por exemplo, 5. Então, se o usuário digitou 5, então vamos colocar 5 na variável n. E contador, a gente sabe que começa aqui, né, de 0, né, e vai até o valor n-1 da nossa faixa, né? Então, o contador começa de 0. E a gente vai, na verdade, caminhando de linha em linha, né? Então, caminhei para a primeira, para a segunda, agora estou nessa terceira, meu contador é 0. Aí a gente passa para a linha seguinte, onde existe uma mudança de uma variável que já existe. Então, faça a soma ser incrementada do valor do contador.
O valor do contador é 0, então soma ser incrementada de 0. O valor de soma vai passar a ser 0 também, porque 0 mais 0. E a gente risca aqui, né, o nosso valor anterior. Porque o que importa nesse tipo de teste de mesa é guardar o valor final, o último valor da variável. Então, estávamos nessa linha. Aí, como estamos dentro de um loop, né, retornamos para a segunda iteração do loop. Nosso valor de contador muda para 1. Ele mudando para 1, quando eu for fazer o incremento do meu valor atual, que é 0, com o meu valor contador, que é 1, eu tenho que riscar, né? Lembrar, não esquecer de marcar ou riscar os valores que já não são mais os atuais. Mas, de fato, o que mais importa é olhar o último valor que está colocado na sua tabela. Bom, então, se eu somar o contador com o valor atual de soma, que é 0, meu novo valor de soma vai ser 1. Esse valor anterior já não vai estar mais na memória. Bom, e aí, nosso valor de n não muda, né? Porque a gente só perguntou ele uma vez. Volto aqui para o contador passa a ser 2. Sendo o contador 2, meu incremento agora vai ser feito com 1 mais 2. Então, esse número que vai sair da memória, eu vou guardar o valor anterior mais 2. Então, o valor atual será 3. Aí, voltando para a iteração, né, meu contador passa a 4. Desculpa, passa a 3. E o valor anterior já não é mais válido. E ao fazer o incremento, eu vou somar 3 com 3. Esse valor vai dar 6. E esse valor anterior aqui já não é mais válido. Será que minha iteração terminou? Não, né? Porque o meu contador vai até o final da faixa. E ele ainda não foi no final da faixa. Se n é 5, ele ainda está no 3. Então agora o contador passa a ser 4. Eu cancelo esse valor anterior. E agora eu vou fazer o incremento. 4 mais 6. O valor final da minha soma vai dar 10. E vou voltar aqui para o loop. E meu valor já variou, né, de 0 até 4. Quando ele chega nesse momento em que o valor já variou de 0 até 4, ele não vai passar para o 5, né, porque a range termina sempre em n-1. Então, a gente não vai ter o valor 5 aqui. 4 é o último valor. Se esse é o último valor, então ele simplesmente termina o loop, né? Ele pula para o comando seguinte, que é mostrar o valor de soma. Então, o valor de soma a ser mostrado será exatamente esse valor aqui, 10, que nós guardamos. Esse é um exemplo, então, simples, né, de teste de mesa, que ajuda a gente a ver como um programa está rodando, né? Essencialmente, o que você tem que fazer? É você seguindo linha a linha, né, marcando a linha atual que você está, e a cada uma dessas linhas, se há uma mudança de valor das variáveis, você vai colocando essas mudanças aqui na sua tabela. Com isso, você tem sempre fácil, né, o acesso aos valores atuais dessas variáveis e consegue, né, fazer as operações com elas a partir dos valores que elas possuem. E aqui a gente percebe, né, que há algo de errado, né, nessa história aqui, né, que a gente não conseguiu fazer a soma dos 5 primeiros positivos, porque simplesmente a gente não contou os 5 primeiros positivos, a gente contou somente de 0 a 4. A gente, na verdade, deveria ter contado de 1 a 5. Então, isso aqui a gente consegue perceber o nosso erro e faz com que a gente corrija aqui, né, nosso loop, né? Então, a gente poderia aqui simplesmente alterar esse loop, fazendo ele terminar no final. E se quisesse, a gente nem começava de 0, a gente podia começar de 1, por exemplo. Enfim, a gente resolveria o problema. Mas eu vou deixar aqui, por enquanto, esse código como está.
Você ainda corrigir o erro, que eu vou mostrar uma outra maneira da gente corrigir esse erro, usando um depurador dentro de uma ferramenta de software. Por hora eu paro por aqui. Aí vocês ficam com o exercício de fazer outros testes de mesa com outros programas que vocês já tenham feito, especialmente com loops, ok?